Porque a grande verdade é que isso é escondido. Eu não estou falando do amigo aqui, eu não estou nem discutindo a honestidade dele e a fé dele, o cristianismo do amigo diácono que está aqui, nem do padre que está aqui. Eu não estou discutindo eles. Eu estou discutindo o que a Igreja Católica não faz nesse país, não, faz no mundo inteiro. Faz no mundo inteiro. Olha, você quer ver quantas coisas foram introduzidas? Não dá nem para falar tudo. Você quer ver quantas coisas? Você sabe da história, isso aqui não é cristianismo da Igreja Evangélica. Até os 3 primeiros séculos, a Igreja foi massacrada. Constantino subiu ao trono e se proclamou alto benfeitor do cristianismo. Aí a bagunça começou. Aí, a partir daí, do século IV, anos 312. Em 378, todas as vezes que a igreja se aproximou do poder civil, a igreja entrou pelo buraco. Como agora também no Rio de Janeiro, quando a igreja evangélica começa a se apoiar muito num governante evangélico, essa é uma boa. Começa a perder as ninguém coisas. Mais. Primeiro eu gostaria de dizer que a Igreja Católica ela tem que definir. Qualquer uma longe do poder. Ela tem que definir. Então eu gostaria de o diácono informar os líderes da Igreja Católica para eles se definirem se eles são estados, Estado ou Igreja. Porque o Vaticano é um Estado. Sozinho. Com corpo diplomático e tudo. E quer falar dos evangélicos, é piada um negócio desse. Outra, quem mais faz política nessa nação é a Igreja Católica. A Eclésia de base apoia o PT. Vamos deixar de história aqui. Não é verdade, porque eu não apoio. Quem está por debaixo dos bastidores políticos são a Igreja Católica, que é uma diplomacia. Olha só, eu nunca vi Jesus mandar a igreja fundar Estado. Olha outro erro crasso. A Igreja Católica é um Estado, para ter status diplomático nas nações. Agora, você quer ver quanta bobagem foi depois de Graciano? Você não verá, nem eu, nem o Padre Antônio, eu não estou falando do senhor. Coisa nenhuma da sua igreja, Assembleia de Deus, nem presbiteriana, não. A base de fé? Jamais eu vou atacar qualquer uma das... Isso aí sabe o que Nós é? somos... É subterfúgio, agora, amigo. Diferente do que fomos na Idade Média. Posso falar a Igreja Católica foi intolerante. Vocês agora são intolerantes. Não vai ler para dar os dogmas. Okay, não vai ler para dar os dogmas. A intolerância, sabe o que é? É porque a verdade, eu sei que todas as vezes que você fala a verdade, ela dói. Agora, amar é falar a verdade. Você continua... Amar... Peraí, aí não dá. Você considera que nós somos mentirosos. Doutor Vinícius, doutor Vinícius, o senhor falar. Doutor Vinícius, já vamos chamado de mentiroso. Já vamos ouvindo. Eu jamais diria que você é mentiroso. A minha igreja, como a sua igreja, procura a verdade. Ok, muito bem. Doutor Vinícius, já falo o que a gente quer ouvir, falo o que a gente precisa ouvir. E quando você, com verdades, mexe em dogmas, em tradições que você bancou a vida toda, isso machuca, eu sei. Eu disse aqui no início desse programa que eu não estou discutindo pessoas, eu estou discutindo ideias. É isso que eu estou fazendo aqui. A Igreja Católica tem mais de 40 introduções de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e que foram colocados. Querem ver? Século IV. Não, vamos, é século IV. Oração pelos mortos e sinal da cruz, ano 400. Século V, 431, no ano Maria proclamada Mãe de Deus. Século VI, 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. Século VIII, ano 789, início do culto de imagens e de relíquias. Vambora. 880, século IX, canonização dos santos. Eu queria dizer o seguinte: tudo isso vocês pertenciam à Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que fizemos a reforma. Caímos fora. Caímos fora disso, amigo. Saíram daquela mesma igreja que é uma santa. Tivemos que sair. Ficar dentro dela para corrigi-la. Eu só queria dizer o seguinte: em vez de ficar dentro dela para corrigi-la, morto? Vocês sabem, 300 anos de maldade, 300 anos de Inquisição, amigo. E a Inquisição calvinista, conta pra nós a Inquisição calvinista que matou tanta gente. Porque nós, eu só queria dizer, eram conceitos da época. Só porque nós não podemos andar na mesma linha da Igreja Católica. Na Bíblia Católica e na Bíblia Evangélica. Eu vou citar a Bíblia. Eu vou citar a Bíblia, que é a mesma coisa. Pode ir, você é católico, abre a Bíblia. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Eu paro aqui a minha fala nesse momento. Diz assim: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre o templo do Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, com eles andarei. Pelo que? Saí do meio deles, apartai-vos, e não toqueis nada imundo. Então eu vos recebereis, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhos. Eu não tenho consenso com quem adota a idolatria. Muito bem, já vou ouvir o Padre Antônio, e quero ouvir o pastor Fabiano Ferreira. É o senhor que está falando. Pode cortar. Pois não, pastor Fabiano. É difícil falar isso aqui, mas nós queremos dizer o seguinte: o católico que está nos ouvindo agora, é importante que você ouça aí, porque você está ouvindo a verdade sendo dita. A verdade, na realidade, dói.
E nós sabemos muito bem que altas lideranças do catolicismo sabem a verdade. Porém, você que é católico, que acabou de ouvir essas declarações todas aqui, saia dessa ignorância, hein? Creia em Jesus Cristo como seu Salvador, porque todas as lideranças do catolicismo que são pouco instruídas sabem bem disso. Num curso de teologia sistemática, numa grande universidade aqui no Brasil, aconteceu uma pergunta de um protestante que estava assistindo uma aula de soteriologia, doutrina da salvação. Quando foi chegamos exatamente nesse ponto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O protestante perguntou ao padre que estava lecionando: padre, e Maria? Ele bateu na mesa e disse: eu já disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Isso quer dizer que na academia as pessoas instruídas sabem muito bem da realidade, porém o povão que fica na ignorância e sendo explorado por causa da ignorância, não tem conhecimento dessas coisas. Mas você que está nos ouvindo aí, creia nessa verdade, porque é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Muito bem. Assina embaixo, como católico, assina embaixo. O padre Antônio José Costa também está com a gente aqui. Esse documento que nós estamos lendo aqui, tem validade? É válido esse documento? O do Vaticano II? Isso. Sem dúvida. É válido? Sem dúvida. É o documento da Igreja Católica. Lembrando só que todo documento tem que ter uma interpretação reta, e há uma comissão da Igreja Católica, uma comissão permanente de reta interpretação dos documentos, principalmente do Vaticano II. Houve um tempo em que foram levantadas questões a respeito desse parágrafo, que é bastante complicado, a gente acabou de ver pelas nossas conversas. Foi levantada uma série de questões por bispos da Suíça, uma região bastante povoada por protestantes, bispos alemães e tudo, e foi colocado que todas essas palavras que são colocadas a respeito de Maria, ou seja, adjetivos, devem ser compreendidos como intercessão. Nenhuma intercessão é substitutiva da intercessão de Cristo. Toda intercessão só é possível por Jesus Cristo. Isso está no documento que agora, mais recente, chamado Catecismo da Igreja Católica. Infelizmente, a gente não trouxe. Só queria Então Maria fica sendo intercessora, ela perde o cargo de medianeira. A compreensão de medianeira, todos esses adjetivos que o pastor Silas colocou, é intercessão, ponto. Nada além disso, não é possível nada além disso. Não existem dois caminhos para se chegar a Deus, um que é Jesus Cristo e um que possa dar uma curva ali pelo lado e seja Maria. Ouça não católico. É possível isso. Agora, o pastor Fabiano colocou a questão daqueles que frequentam a academia. Bom, eu frequentei a academia, então a minha obrigação como líder da Igreja Católica também é passar isso para os meus irmãos. Então, se os irmãos que estão ouvindo, a Carmen que ouviu, deseja ouvir toda essa documentação partilhada com os irmãos, vista a partir à luz da palavra de Deus, Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Meia, porque nós não podemos esconder, como o irmão mesmo colocou, e essa não é uma barreira que nos desune, essa é a única ponte que nos une, porque é o nosso único Salvador. Essa é a nossa certeza comum aqui. Jesus Cristo é único e suficiente Salvador. Só se chega a Deus, só se entra em comunhão com Deus pela morte redentora de Jesus Cristo, que nós acolhemos quando o aceitamos pela graça do Espírito Santo. Essa é uma realidade, mas não podemos abrir mão disso. Nossas práticas precisam ser purificadas, sem dúvida, revisadas, sem dúvida. Algumas palavras precisam ser explicadas, sem dúvida alguma. Não vamos abrir mão disso. Agora, a pergunta que foi feita no início é: as barreiras que separam católicos e evangélicos estão chegando ao fim? Abro mão de dar uma resposta sim ou não. Agora, uma é a certeza: aquilo que nos une é a cruz de Jesus Cristo. Cremos no valor salvador e único dela. Isso nós também professamos. A segunda, eu fui chamado aqui ainda agora de que nós evangélicos somos intolerantes. Há 30 dias atrás, a segunda autoridade do Vaticano, o cardeal que preside a Congregação de Fé e Doutrina, o alemão, o Ratzinger, declarou, saiu no Globo, primeira página, saiu em tudo que é jornal. A única igreja verdadeira é a Igreja Católica Romana. Não, e toda esta... amigo, aqui. Vocês estão de brincadeira. Eu vou trazer, vou mandar uma cópia do jornal o Globo e dos jornais, do documento do homem, que foi criticado até por padres católicos. Eu não tô a Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica. Não adianta só falar para tentar tapar a verdade que a segunda autoridade do Vaticano, o Ratzinger, disse:
Toda igreja que não aceita a autoridade papal, ela não é a igreja de Cristo em si mesma. Isso é uma brincadeira. Então quem quer ser igreja una e verdadeira é a igreja católica. Agora, na Bíblia da igreja católica como da igreja evangélica, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, olha, de fato, há vários deuses e vários senhores, mas para nós, só há um Deus, o Pai, de quem tudo procede, para o qual nós vamos, e um só Senhor. Não tem senhoras, não. Só tem Senhor. E o Senhor chama-se Jesus Cristo. Pois não, Padre, você queria falar, pediu uma parte. O pastor Silas deve estar se referindo sobre o documento Dominus Iesus, que saiu há já alguns meses, e que a imprensa alardeou como se fosse, não sei, a outra Bíblia da Igreja Católica. É um documento que não tem valor de encíclica papal, como no caso Vaticano II. É um documento, como o senhor bem disse, de uma repartição da igreja. Repartição que se chama congregação. Que não tem valor,